Oi, crianças, bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos pegar a mesma apostila, lá só que nós vamos na parte de geografia, lá do segundo bimestre, tá? Geografia. E vamos abrir na página 158. Então é a 158, a 159, a tia vai fazer a leitura sobre os bairros, tá? Tipos de bairros. Casas, edifícios residenciais e comerciais, lojas, supermercados, igrejas, praças, parques, veículos e principalmente as pessoas que formam a comunidade local são os principais elementos que formam o quê? O bairro. Então agora nós vamos ver tipos de bairro, tá? Então existe o bairro residencial. O próprio nome já diz. Eu vou dar uma diminuidinha, tá? Residencial é que tem o quê? Residências, tem prédios, tem edifícios, tudo para pessoas morar, tá? Os bairros residenciais costumam ser tranquilos e com pouco movimento de pessoas e carros. Na maioria das vezes eles são bem limpos e cheios de árvores. Então aqui nós temos alguns bairros residenciais que tá mostrando aqui para vocês, tá? Depois nós temos o bairro comercial. O próprio nome já diz. O que é bairro comercial? É o bairro que tem muito comércio, tá? Então nesses bairros prevalecem o quê? Os shoppings, o supermercado, as papelarias, os bancos, as lojas, imóveis para vender. Então é um bairro só de comércio. Por possuírem muitos edifícios comerciais, esse tipo de bairro atrai um grande número de pessoas e de veículos e que consequentemente gera o quê? Muito barulho, muito movimento, muito barulho. Olha aqui, ó, os bairros comerciais, né? Muita gente comprando nas ruas e aqui, ó, você tá vendo? É comércio, comércio, comércio na rua toda. Quer dizer, no bairro todo, né? Na rua, em todas as ruas do bairro. E nós também temos aqueles bairros industriais. O que são aqueles? Que tem as indústrias, né? Então, nesse tipo de bairro são encontradas diferentes indústrias como têxteis, materiais de construção, produtos farmacêuticos, automotivos e outros, tá? Devido à necessidade de grandes áreas para a instalação dessas indústrias, então tem que ser assim, um espaço muito grande, porque a indústria é muito grande. Então, e também gera o quê? Poluição, né? Prejudica a saúde, né, das pessoas, porque tem muita poluição, muita fumaça. E então por isso que eles preferem instalar essas indústrias afastado da cidade, né? Porque aí a poluição fica concentrada mais longe. E nós temos aqueles bairros mistos. O que são bairros mistos? Eles apresentam construções diversificadas, tem casas, né, edifícios e tem comércio. Então tem os dois, casas, né, edifícios que é de moradia e também tem comércio. Então são os bairros mistos. Esse tipo de bairro é muito procurado por pessoas que preferem morar, trabalhar, fazer suas compras e divertir em um só local. Então a pessoa mora no bairro onde ela mora, se ela quiser ir no shopping tem ali perto, se ela quiser se divertir tem ali perto também alguma coisa para fazer. Então, não precisa sair do bairro que ela mora para ir em outro bairro, tá? Então, essa aqui, ó, também tem um exemplo de um bairro misto aqui, ó, tá bom? Depois, embaixo, na página 160, vocês vão localizar aqui nesse diagrama aqui, 4 elementos que podem ser encontrados na paisagem de um bairro. Então, ó, o que vocês vão achar aqui, ó? São pessoas, casas, praças e lojas. Então vocês vão procurar esses 4 elementos, vão pintar cada um de uma cor, localizando aqui. Aí depois aqui na página 161, aqui ó, é uma resposta pessoal. Em que tipo de bairro você mora? Aí você vai escrever se você mora num bairro residencial, industrial, misto ou comercial. E aí você vai desenhar o bairro aqui. Então vai explicar como que é seu bairro, o que tem lá e aqui você vai desenhar o seu bairro. Depois na página 162 aqui embaixo, tá falando assim, ó, tem 2 relatos de crianças. Então uma menininha tá falando assim, vamos descobrir qual que é o bairro que ela mora. Gosto muito do meu bairro, só sinto falta do shopping e das lojas de brinquedos, mas adoro quando chega o fim da tarde porque todos os meus vizinhos
voltam da escola e nós podemos brincar. Que bairro que é esse, gente? É o residencial, né? Porque não tem nada lá no bairro, só residência. Você viu que quando chega o pessoal da escola, ela pode brincar. Então, aqui o bairro dela é o quê? Residencial. O relato do outro menininho. Meu bairro é muito barulhento e não tem nenhum lugar para eu brincar. Ainda bem que o bairro vizinho ao meu tem muitas praças e parques, né? Então, provavelmente, ou é um bairro misto ou é comercial. Aí vocês podem colocar. Eu coloquei aqui como bairro comercial, porque não tem lugar para ele brincar e ele precisa ir no bairro vizinho. Mas o misto também se encaixa bem aqui, porque também não tem lugar para brincar. Na página 162, aqui, ó, aí nós vamos fazer as diferenças e as vantagens, né, e as desvantagens do bairro, como residencial, comercial, industrial e misto. A tia também deu uma resumidinha, então eu vou falar a vantagem, as vantagens são aqui e as desvantagens aqui. O bairro residencial, qual é a vantagem? Que só tem residência. Qual é a desvantagem? Longe do centro comercial. Ou seja, se a gente quiser comprar alguma coisa, tem que ir no outro bairro, no bairro do comércio. O bairro comercial, que é esse daqui, qual é a vantagem? Tem todos os tipos de comércio. Quando você vai nesse bairro, você acha de tudo. E qual é a desvantagem desse bairro? É uma poluição, muito trânsito e muitas pessoas. O bairro industrial, qual é a vantagem? Que tem indústrias que a gente precisa, né? E qual que é a desvantagem? A poluição, por isso que eles já ficam bem retirados. Depois nós temos o bairro misto, que é um pouco de tudo, que é a vantagem. E a desvantagem, que ele é muito agitado e barulhento. Então vocês podem escrever lá naquele quadro, ok? E depois, na página 163, que é essa página aqui, também a tia vai ler. Eu dou uma encurtadinha, porque senão o vídeo fica cansativo, tá? Os serviços do bairro. O que um bairro tem serviços que prestam para a comunidade? Os bairros precisam ter estruturas essenciais e necessárias para garantir o bem-estar das pessoas que vivem ali. Os serviços públicos são fornecidos à comunidade. Olha alguns serviços públicos que são oferecidos, né, para o bairro. Limpeza das ruas, coleta de lixo, iluminação, saneamento básico, a pavimentação das ruas, posto de saúde, hospitais públicos, porque tem bairro que tem tudo isso, tá? Creches, escolas, bibliotecas, praças e parques, né? Então nós temos aqui, ó, alguns serviços públicos que tem em alguns bairros, nem todos têm tudo isso, tá? Embora esses serviços sejam de responsabilidade do Estado, alguns deles são feitos por empresas particulares que recebem licenças do governo. Depois nós vamos lá para a página 164, essa página aqui, ó, tá? Tá falando assim, ó, diálogo com o texto. Identifique e circule os desenhos que apresentam serviços públicos. Então, o que é serviços públicos? São serviços prestados para a comunidade. Então, o que é isso aqui, ó? Ônibus escolar? Sim, então vamos circular. Aqui, ó, coleta de lixo? Sim, vamos circular. Posto de vacinação? Sim, vamos circular. E o de cima tá revenda de carros, isso aí já não é. Isso aí já é comércio, já é nada prestado para o bairro. Então, esse daqui não. Então, vocês vão circular esses três aqui. E este daqui, desculpa, tem mais um aqui, a tia não viu. E o de baixo também, o supermercado também não, é particular, ele tem dono e cada um monta o mercado que quiser. Então, os serviços públicos são só esses três aqui, ó, tá? Esses aqui são particulares. Os serviços públicos são importantes para a população? Sim, são importantes. Por quê? Porque ele garante o bem-estar das pessoas. Porque um bairro que tem coleta de lixo, tem rua asfaltada, tem saneamento, tem posto né, de vacina, posto de saúde. Então, isso aí é importante para a população? Sim, claro que é. Por quê? Porque garante o bem-estar das pessoas que moram ali, tá? Então, sim, para garantir o bem-estar das pessoas que moram nesse bairro. Depois, lá na página 165, essa página aqui, ó. Então, vocês vão pegar duas
cores de lápis, o amarelo e o verde. Então, no bairro de sua escola, há diferentes serviços públicos. Então, vocês vão pintar de amarelo o que tem no bairro da sua escola e de verde o que não tem. Aí a tia já tinha pintado de um, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, de amarelo é o que tem. Então, o que tem lá na nossa escola? Água tratada? Sim, pinta de amarelo. Rede de esgoto? Amarelo. Transporte público? Amarelo. Coleta de lixo? Amarelo. Iluminação pública? Amarelo. Energia elétrica? Amarelo. Escola pública? Lá embaixo nós temos o batatinha. Amarelo. Arborização? Amarelo. Pavimentação das ruas? Amarelo. E coleta seletiva de lixo? Amarelo. E o que não tem no bairro da nossa escola, vocês vão pintar de verde, que seria o quê? Telefone público, né? Posto policial, que lá não tem, hospital, que não tem no bairro, e nem posto de saúde, também não tem no bairro da nossa escola, tá bom? Então, vou deixar assim pra vocês verem as cores certinho, tá? A tia só pintou metade, mas vocês podem pintar o quadrado inteirinho, fica bem bonitinho. Tá acabando, tá, gente? Depois, lá na página 166, aqui, ó, nós também temos um relato, ó, nós temos um trechinho de uma notícia que foi publicado no jornal de uma manifestação de moradores de um bairro chamado Cerejeiras. Moradores do bairro Cerejeiras fazem manifestação exigindo melhorias para o bairro. Então, eles querem o quê? Que o bairro seja melhor. Então, eles fazem o quê? Eles pegaram e fizeram uma manifestação para que alguém, né, visse e fosse lá no bairro e fizesse essa melhoria para o bairro. Na manhã de segunda-feira, né, 19 de 3 de 2016, os moradores do bairro Cerejeiras paralisaram o trânsito da avenida principal. O que eles pegaram? Foram lá no bairro, pegaram a avenida principal, colocaram lá pneus, cartazes, e eles pediram melhoria dos serviços públicos, aqueles que nós vimos tudo ali para o bairro deles. Então, a maneira que eles acharam melhor para que eles conseguissem isso, fosse, né, fazendo uma manifestação. Leia o relato de uma moradora do bairro. No nosso bairro não existe rede de esgoto que fica assim, céu aberto. Não é tudo igual onde a gente mora, tudo que ninguém consegue ver o esgoto, é tudo fechadinho, não tem mau cheiro. Lá não, o esgoto fica lá no meio, escorrendo no meio da rua. A iluminação é ruim. Os alunos que estudam à noite voltam para casa numa escuridão, não tem iluminação. Não tem água todos os dias. De vez em quando a prefeitura manda um caminhão de água para abastecer a população daquele bairro. O transporte é de péssima qualidade. Eu saio de casa de madrugada e levo de 2 a 3 horas em pé dentro do ônibus para chegar no trabalho dela. E muitas vezes o ônibus quebra, quer dizer, o ônibus não tem manutenção. Eu chego atrasado ao emprego e ainda levo a bronca do patrão, porque o patrão não quer nem saber que o ônibus quebrou, que ela veio a pé, não quer saber. Gente, eu pago meus impostos direitinho. Então a moradora falou assim: eu pago meus impostos, então eu exijo que tenha essa melhoria no nosso bairro, né? Que os moradores estão reivindicando, né? Que esses serviços públicos eles, né, sejam vistos e sejam feitos. Então, tem uma primeira perguntinha lá. De acordo com o texto, o que os moradores do bairro Cerejeiras eles estão reivindicando? O que eles estão querendo? Melhorias para o bairro. Só isso, tá? Mas aí vocês podem escrever do jeito de vocês. De que maneira a população desse bairro fez essa reivindicação? Só vocês olharem lá no relato. Como que eles fizeram? Eles paralisaram a avenida principal com pneus, cartazes, tá? E vocês também podem escrever do jeitinho que vocês quiserem. A moradora do bairro disse: eu pago meus impostos direitinho. Lembra? Ela falou? Então ela exige que o bairro dela também tenha melhorias. O que deve ser feito com os impostos que as pessoas pagam? Esse imposto, o dinheiro que eles recebem, ele deve ser usado para melhoria do bairro, tá? Então, se você paga, os moradores de um bairro pagam os impostos, então tem que pegar o dinheiro daqueles impostos pagos e reverter para aquele bairro, para a melhoria daquele bairro, tá bom? Mas aí vocês podem escrever do jeitinho que vocês quiserem. É só até aí, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau.